Muito bem, meus queridos, estudo da lição número 5, a parte de domingo, falando sobre como Deus provou Abraão. Deus colocou Abraão na temperatura máxima de uma provação. O estudo da semana é sobre calor extremo. Quando o ourives derrete um metal como o ouro ou a prata, ele tem cuidado de colocar a temperatura correta, máxima, para que ele possa então ter o resultado esperado de retirar as impurezas do metal derretido. Mas ele não pode ultrapassar aquela temperatura que ele sabe que é máxima, senão ele estraga o metal e ele fica então fora da têmpera e não tem mais jeito de retornar. Deus, quando permite suas provações na nossa vida, ele sabe que nós dependemos do poder dele para regular a temperatura das provações. Por isso o apóstolo Paulo disse que o Senhor Deus não permitirá que sejais provados acima do que vocês possam suportar, porque juntamente com a provação ele dará também um meio de escape, uma forma de saída para que vocês possam suportar. Abraão aprendeu a ouvir a voz divina, ouviu a voz divina em muitas ocasiões. Sai da tua parentela, ele saiu. Agora Abraão volta do Egito para Canaã, ele retornou. Agora Abraão, você pega Ismael, seu filho, que você ama, e você despede ele junto com sua mãe. E Abraão obedeceu, mesmo com o coração partido. E agora, quando Abraão ouviu de Deus o pedido de que deveria ele agora sacrificar Isaque, era algo muito mais duro do que simplesmente despedir. Era retirar a vida do filho da promessa, no qual Abraão centralizava as suas esperanças todas de uma posteridade, de uma nação que pudesse vir através dele. Foi um pedido surpreendente. Por isso, Ellen White, no livro Patriarca e Profeta, na página 82, diz o seguinte: numa visão de noite em Berseba, quando tinha 120 anos de idade, Abraão recebeu a alarmante ordem: toma teu filho, teu único filho, Isaque, a quem ama, e vai-te à terra de Moriá e oferece ali em holocausto em um dos montes que eu vou te mostrar. Não houve mais sono para Abraão naquela noite. Deus lhe prometera que seu nome seria perpetuado em Isaque, mas ali estava um teste severo de sua fé. Que pai sacrificaria o seu filho diante de uma ordem divina? Que ordem seria essa? Como ouvir a voz divina e ter certeza que era a voz divina? Bem, poderia ser uma ordem satânica para fazer Abraão cometer ali a transgressão do mandamento não matarás. Mas Abraão conhecia a voz divina. Ele sabia que era o próprio Deus que estava falando com ele. Por isso que a pergunta 1 diz o seguinte: como Abraão reagiu diante da ordem do Senhor de matar o seu único filho? E o que Deus queria provar com isso? Vamos a Gênesis capítulo 22, verso 1 e 2, diz o seguinte: e aconteceu depois dessas coisas que provou Deus a Abraão e disse-lhe: Abraão, ele disse: eis-me aqui, Senhor. E disse o Senhor: toma agora o teu filho, teu único filho, Isaque, a quem ama. Deus fez questão de evidenciar esse sentimento, a quem ama, e vai-te à terra de Moriá e oferece-o em holocausto sobre uma das montanhas que eu te direi. Além de matar, Abraão deveria assim, acender a lenha e queimar o corpo de Isaque. Era um sofrimento duplo, retirar a vida do filho e vê-lo queimando diante dos seus olhos. Então, para a pergunta como Abraão reagiu diante dessa ordem, resposta: a ordem divina causou uma surpresa em Abraão e com isso Deus queria que o patriarca vivesse por experiência própria o sacrifício divino em oferecer Jesus por todos nós. A surpresa de Abraão assim, ao oferecer Isaque como sacrifício foi um choque emocional. Aconteceu por causa da promessa divina de fazer de seu filho ali uma grande nação. Um pai dar um filho como sacrifício é algo muito precioso, contundente, é algo que foge à compreensão. Quando houve a guerra civil na Espanha, havia um forte, uma fortaleza que era difícil dos inimigos conquistarem. Os inimigos conseguiram capturar o filho do comandante que estava defendendo aquele forte, aquela fortaleza. Eles ligaram para o pai e disseram: estamos com seu filho, abra os portões, entrega a fortaleza e seu filho viverá. O pai disse: deixa eu falar com meu filho. Os inimigos deixaram e o pai disse: filho, o pai não pode entregar a fortaleza. Você está disposto a morrer pelo seu país? E o filho disse: sim, pai, se o senhor vai resistir, eu também vou resistir. Então o pai disse: filho, que Deus te abençoe a Espanha e morra como um herói. Desligou o telefone e ouviu o tiro que tirou a vida do seu filho enquanto ele estava em oração. Não foi fácil. Aquele pai, assim, dedicar-se para oferecer a vida do filho, para que a Espanha pudesse ficar livre. E com isso, essa fortaleza resistiu, mas assim, reforços chegaram e os inimigos foram vencidos. Ali estava o resultado do sacrifício de um pai.
Quando Deus pediu a Abraão para sacrificar Isaque, ele sabia que esse Deus poderia fazer o impossível. O sofrimento de Abraão de levar Isaque para o monte começou ali na tenda, quando ele silenciosamente disse ao filho: vamos fazer um sacrifício. Ele e os moços que o ajudavam foram até um certo ponto. E Abraão disse para os moços: fiquem aqui, eu vou com o meu filho até o monte. E levaram a lenha, levaram o punhal, e levaram o fogo. E então, ali diante daquela cena de montar o altar, colocar a lenha, Isaque perguntou: meu pai, mas onde está o cordeiro para o sacrifício? E então Abraão disse: meu filho, Deus proverá. Essa palavra, ou essas palavras, deram alento e deram segurança tanto a Abraão como a Isaque. Quando Abraão disse: você é o cordeiro, meu filho. Isaque deitou silenciosamente sobre a lenha, e Deus impediu que ele desse a punhalada fatal. E ali eles viram um carneiro preso pelo chifre e glorificaram a Deus e aprenderam uma lição inesquecível para a vida toda. Ali, tanto Abraão como Isaque levariam para o resto da vida a experiência de que Deus um dia ofereceria Jesus Cristo como Salvador. Jesus Cristo mencionou isso quando, ao falar com os judeus, ele disse: Abraão viu o meu dia e se alegrou. Ou seja, Abraão, ele viu, teve uma visão de que eu estaria morrendo na cruz e se alegrou pela salvação da humanidade. Abraão sentiu o que Deus como Pai sentiria ao oferecer Jesus no Calvário sem poder fazer nada para impedir a salvação do seu sofrimento de Jesus, a morte, para a salvação da humanidade. Por isso, Deus nos transforma, mesmo que nós não tenhamos nenhum valor espiritual, mas Deus, ele se sacrificou por todos nós, tanto em si como na pessoa do seu filho. Um pedaço de argila caiu de cima de um caminhão no meio de uma rua movimentada. Um senhor que estava numa varanda viu a cena daquele pedaço de argila cair no meio do asfalto. Se ninguém corresse para tirar o pedaço de argila, ele seria rapidamente esmagado e então seria trucidado e levado pelos pneus de algum caminhão ou algum outro tipo de veículo maior. Foi então que um caminhão grande passou por cima daquela massa de argila e o achatou no meio do asfalto. Aquele senhor pegou uma pá, pegou um balde, correu até lá da forma que pôde, esperou o trânsito melhorar. E ele então calmamente retirou o pedaço de argila, colocou num balde e o levou para sua casa, ali na quietude do seu lar. Com uma faca e com um pedaço de madeira, ele foi sovando aquele pedaço de argila com um pouco de água, foi cortando ali os pedaços que não serviam, foi retirando, e ele então foi amassando até que ele conseguiu fazer ali uma figura, a figura de uma Bíblia, onde ele com um pequeno estilete fez as palavras João 3,16. E deixou estampado naquela Bíblia feita ali, modelada assim, no formato de uma Bíblia. Aquele homem transformou aquele pedaço de argila inútil em um símbolo da comunicação divina com o ser humano. Deus, quando nos viu deformado pelo pecado, ele permitiu que Jesus, como grande artífice do universo, tomasse a nossa vida, nos transformasse e nos deixasse assim como um testemunho vivo do seu poder. Por isso alguém disse: como você responderia se você estivesse numa reunião de ateus e eles dissessem para você: prova que Deus existe? Como você provaria que Deus existe diante de uma reunião de ateus? Só existe uma forma de você provar que Deus existe numa reunião de ateus. É você contando para eles o que Deus fez em sua vida, o milagre da transformação. Como aquele homem fez com a argila inútil, Deus nos transformou em pedras preciosas para o seu reino, em metais purificados que representam justamente o que nós passamos no crisol que Deus permite. Por isso, Ellen White, no livro Beneficência Social, na página 20, escreveu o seguinte: quando Deus permite que nos sobrevenham provações e aflições, é para o nosso proveito, para sermos participantes de sua santidade. Se recebida com fé, a provação que parecia tão amarga e difícil de suportar, tornar-se-á uma bênção para a nossa vida e um testemunho vivo do poder de Deus em nossa existência. Deus nos abençoe. Que haja uma bênção, que possamos passar assim pelas provas com fé, como Abraão suportou, sabendo que a temperatura vai até o máximo que nós possamos resistir. Obrigado, Senhor, pela lição de hoje. Ajuda-nos, Senhor, a suportar as provações que estamos passando. Nos dê a visão da glória e da vitória, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, beijo no coração, tenha uma semana abençoada na presença do Senhor. Fique com Deus.